Fala pessoal, saudações metabólicas! Você conhece qual é a pior fruta, especialmente para diabéticos? A gente está cansado de ouvir sobre o lado bom das frutas, né? Que elas são fonte de fibra, que elas são fonte de vitaminas e sais minerais, que elas são parte de uma dieta saudável, equilibrada, balanceada e tudo mais. Tudo isso é verdade, porém o diabético é um caso à parte. O diabético tem regras diferentes e eu preciso que você entenda como ajustar o consumo de frutas. Se você entender por que eu escolhi essa fruta que eu vou falar para você como a pior de todas, você vai poder aplicar esses critérios a todas as outras comidas que você pode ter dúvida um dia. Vamos entender esse negócio direito? Espero você aqui depois da vinheta. Muito bem, claro que fibras são um campeão de audiência, né? Especialmente num país que nem o nosso Brasil aqui, com um clima muito propício, todo mundo está cercado de frutas. Cada vez mais a gente está cercado de frutas o ano inteiro. Você vai se lembrar que não foi sempre assim, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha que esperar a época certa para comer a fruta certa. Já faz um tempo que as frutas estão praticamente o ano inteiro presentes, cada vez maiores, cada vez mais doces, cada vez com menos bichos, cada vez mais bonitas. E junto com a recomendação oficial de que frutas são tudo de bom, entendeu? A gente pode ter a impressão de que realmente quanto mais melhor. Mas especificamente para o diabético não é assim. O diabético precisa olhar para as frutas com uma lente única. O diabético precisa olhar para frutas sabendo do lado positivo, mas sabendo de onde pode dar errado. Onde pode dar errado é basicamente uma única coisa: quanto açúcar no total eu vou consumir. Isso depende de basicamente 3 fatores: 2 das frutas e 1 que é referente ao próprio paciente. Vamos entender esse negócio direito. Você olha para uma fruta, a gente põe ela na boca e percebe que ela é doce. Algumas são mais doces, outras são menos, mas isso denota que ali contém açúcar. A questão é quanto açúcar nós temos numa determinada porção de fruta. Por exemplo, não é muito natural pensar assim, mas quando você fala de uma banana, por exemplo, tem 1000 tipos de banana. Não existem 2 bananas iguais nem no mesmo cacho. Tem banana que é maior, tem banana que é mais grossa, tem banana que está mais verde. Tudo isso influencia na quantidade de açúcar, mas o que a gente deve fazer é buscar pelo menos uma média. Por exemplo, se a gente for olhar para uma banana, é muito difícil comparar uma banana com a outra. Existem bananas de tipos diferentes, elas têm teores de açúcar diferentes. Existem bananas que são maiores, existem bananas que estão mais verdes no mesmo cacho. Como é que a gente vai avaliar isso? E não tem muito como, a gente vai pela média. E é melhor que você faça a média através de números. Hoje o mais fácil possível é no aplicativo. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo pelo menos 3 aplicativos que você pode abaixar, todos gratuitos, para começar a aprender quanto açúcar tem nas frutas. E eu sugiro que você utilize sempre a mesma porção para poder comparar uma com a outra. Eu sugiro você usar 100 gramas para todas as comidas. Aí você consegue comparar quem tem mais e quem tem menos dentro daquelas 100 gramas. Agora, aí entra o segundo parâmetro. Ok, tudo bem que dentro de 100 gramas tem, por exemplo, 20 gramas de açúcar, mas você vai comer quantas gramas? Porque talvez a sua porção possa ser menor do que 100 gramas, mas pode ser que você queira comer uma melancia inteira de 500 gramas. E aí? Então essa quantidade total da dose, da porção que você vai consumir é outro parâmetro importantíssimo. Você pode ter uma fruta com relativamente pouco açúcar, mas que você exagera na quantidade, e aí a carga total fica muito alta, ou vice-versa. Você pode ter uma fruta extremamente doce, essa que eu vou chamar de pior de todas, já vou te falar qual é, mas você vai comer uma dosinha desse tamanhozinho assim. A quantidade total de açúcar que você acaba ingerindo é pequena. Esse é o segundo parâmetro. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo aqui do que eu acho a pior possível. E curiosamente, a pior fruta possível é uma criada pelo homem, ou pelo menos alterada pelo homem, que é a uva passa. Uva passa, Dr. Guilherme, é tão perigosa assim? Não que seja perigosa, mas ela tem características que não facilitam muito a vida do diabético. Vou te mostrar o que é exatamente. De novo, lá no aplicativo, escolha uva passa e coloca 100 gramas de uva passa. Você vai comer 100 gramas de uva passa? Não sei. Mas é só para você ter um parâmetro de comparação quando for olhar para outras frutas, outras comidas em geral, tá bom? Olha só que incrível isso. 100 gramas de uva passa, que é bastante, tá?
É uma cumbucona cheia, não quer dizer que você vai comer tudo, espero que você não coma tudo. 100 gramas de uva passa tem 80 gramas de carboidratos, 80 gramas de açúcares, tá? Dá para perceber que é muito açúcar. Agora entra a tal da quantidade. Se você escolhe comer realmente uma grande quantidade de uva passa, tipo 100 gramas, que é uma cumbuca cheia, certamente o diabético vai ter muita dificuldade de lidar com essa quantidade de açúcar, porque são 80 gramas de açúcar puro. Agora, você pode ser extremamente moderado e ao invés de comer 100 gramas com 80 gramas de açúcar, você vai comer 10 gramas de uva passa. Se 100 gramas tem 80, 10 gramas vai ter 8. E é bem matemático assim mesmo, tá? 8 gramas de açúcar. Dá para encarar? Essa pergunta, pessoal, é completamente individual. É aí que mora a complexidade do diabético. Eu brinco que o diabetes tipo 2 é um saco de gatos. Exatamente por isso, a regra que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Os pacientes acabam sendo muito diferentes. Como a gente determina se cabe ou se não cabe? É você tendo em mente o caminho que a comida vai seguir até que ela se transforme em energia dentro da gente. Então, quando a comida é engolida, a primeira fase é justamente passar pelo processo de digestão. O processo de digestão envolve você tornar tudo uma aguinha bem fininha que vai poder ser absorvida pelo intestino e quando absorve cai no sangue, concorda? É nessa hora que a glicose no sangue, se você for medir, começa a subir. Essa subida depende da carga glicêmica. Quanto açúcar você consumiu de uma vez? Ponto na linha, é o maior determinante que tem. Por isso que a uva passa é perigosa, mas ainda depende da quantidade. Eu expliquei já para vocês. Uma vez que entre no sangue e faça o pico, vem a onda de insulina tentando estocar primeiro essa comida. Estocar esse monte de açúcar que você comeu. Eu gostaria que vocês imaginassem que a insulina vai levar esse açúcar para dentro de um reservatório. Eu chamo esse reservatório de banheira, simplesmente porque a banheira tem uma torneira que enche um reservatório e tem um ralo que esvazia. E o nosso papel é fazer uma refeição que não deixe vazar a sua banheira. Mas a pegadinha é o seguinte: o diabético, por definição, costuma andar por aí de banheira cheia. Pensa comigo, você tem uma certa banheira no seu corpo. Se ela estiver bem cheiona, cabe muito ou cabe pouco na próxima refeição? Essa é a pegadinha que o diabético precisa aceitar. Não interessa o tamanho da sua banheira, se ela estiver cheia, vai caber menos. Quanto menos? Isso é individual. Como que a gente pode saber se a banheira coube, comportou tudo que você comeu? Fazendo fitas de glicose capilar de ponta de dedo, HGT, não sei como é que chama aí para você. Aquela fitinha de furar o dedo. Se você faz uma fitinha antes de comer e compara esse valor 2 horas depois de comer, você vai ter uma ideia se saiu do sangue aquele açúcar todo. Se saiu, é porque entrou na banheira, coube na banheira. E a fita fica praticamente igual. Não precisa ficar igualzinha, ela pode ficar até 140 e a gente fala que coube. Agora, se você faz uma fita 2 horas depois e está 200, 300 ou mais, certamente a banheira não comportou, molhou o banheiro inteiro, está espalhando açúcar pela casa. Esse é o diabetes tipo 2. Eu tenho um vídeo, vou tentar colocar aqui em algum lugar, um link para você assistir o vídeo da banheira explicado melhor, a teoria da banheira no diabetes tipo 2. Vale a pena e comenta aqui embaixo se você gostou, beleza? Portanto, pessoal, eu desafio vocês a encontrar uma fruta que contenha mais do que 80% do seu peso na forma de açúcar puro. Por isso, eu considero a pior delas a uva passa. E é uma fruta que o ser humano inventou. A uva normal, aguadinha, com caldinho, tem ao redor de 20%, ao invés de 80%. 17, 18, 20 gramas de carboidrato a cada 100. Percebe a diferença? Por que 100 gramas? Por que a uva fresca tem tanto açúcar a menos, se a mesma uva com o mesmo açúcar? É que o açúcar está diluído no caldinho. Só isso. 100 gramas é peso de balança. Se tiver cheio d'água, vai pesar mais, mas não quer dizer que tem mais açúcar.
É só isso. Percebe como é muito mais fácil comer fruta seca do que comer fruta fresca? Deu para entender esse conceito? Curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Agora é a hora de você compartilhar esse vídeo com aquele diabético que adora uma frutinha. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguns. Vamos aprender sobre diabetes, pessoal. Vamos aprender sobre a banheira para tratar o seu diabetes. Quando você aborda menos medicações, eu chamo isso de reversão do diabetes tipo 2. Eu acho que isso pode te interessar. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!